Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do programa Fran na Real, um programa específico sobre finanças, investimentos e empreendedorismo, um tema tão importante que mexe no nosso bolso e que muitas vezes é um tabu na nossa sociedade. Poucas pessoas têm coragem de falar sobre dinheiro e eu estou aqui através da minha trajetória, do meu conhecimento e também de empreendedores de sucesso que vão estar aqui contando as suas histórias, de perrengues, de sucesso até chegarem ao patamar que estão hoje. E a nossa convidada ilustre desse programa é a Marta Becker, que tem uma das maiores empresas de comunicação do Brasil, que vai abrir as portas da sua empresa para compartilhar conosco a sua história de empreendedorismo e comunicação, um tema super relevante, ainda mais em tempos atuais, que a comunicação ela é tudo, principalmente nas redes sociais. Então, bora com a gente? Vamos conhecer essa baita empresa? Vem comigo! Estamos iniciando mais um bloco Empreendedores de Sucesso, hoje super especial por mais de um motivo. Primeiro porque estamos externo, olha que bacana, e numa empresa que eu tenho tanta admiração, que faz parte da minha história. Verdade. Que é a Marta Becker Comunicação Corporativa, uma das maiores empresas a nível Brasil. E estou com ela aqui, a famosa, a Marta Becker, que está abrindo essa casa que tem 25 anos de história. E eu tenho um carinho muito especial porque me tornei uma comunicadora, e eu digo, a gente estava falando, estou aprendendo a me comunicar com as câmeras, porque acho que é sempre, a gente está sempre aprendendo. Na vida estamos sempre aprendendo, a vida inteira. Exatamente. E dentro dessa trajetória, eu estava fazendo os cálculos vindo para cá, faz 8 anos que eu te conheço através dessa baita equipe. Tenho um carinho muito grande, não somente por ti, pela empresa, pelas pessoas. E eu quero que tu conte como é que foi esse início. Porque toda empresa tem o seu início, lá há 25 anos atrás, essa empresária, jornalista, o que passava na cabeça, qual foi realmente assim, o pontapé inicial para iniciar a Marta Becker, que hoje é uma das maiores empresas de comunicação do Brasil. Querida, em primeiro lugar, obrigada, Fran, estou muito feliz de tu estares aqui conosco, parabéns pelo empreendedorismo, pelo sucesso, eu fico assim, realmente realizada quando eu vejo mulheres que eu conheci como tu lá atrás, que vão construindo uma carreira de sucesso. Estou muito feliz com essa tua nova fase aí de apresentadora. Muito, muito sucesso para ti e para toda a equipe. Então, Fran, a empresa está fazendo esse ano 25 anos, é uma alegria para nós, esse tempo todo de mercado, com uma equipe que a gente tem muito orgulho, uma equipe maravilhosa, com clientes que estão com a gente, clientes grandes que estão com a gente desde o início. Isso me deixa muito feliz, que a gente tem essa parceria aí com esses clientes. E eu comecei, sou jornalista, formada pela PUC, pela FAMECOS, comecei a minha vida profissional em televisão, na TVE, na TV Educativa, como repórter, apresentadora, editora, e depois eu fui para a RBS TV, para a TV Com, a antiga TV Com, falava de hora em hora da redação da TV Com, dava as últimas notícias. E depois de 8 anos em televisão, eu resolvi empreender. Eu tinha muita vontade de empreender, de montar meu próprio negócio. E aí comecei, a minha mãe, a Evane, a minha sócia, ela é de outra área, ela é da área da educação, mas eu precisava de alguém de confiança, e ninguém melhor do que a mãe para a gente confiar, para cuidar mais da parte administrativa da agência, contrato, E aí a Evane veio trabalhar comigo como minha sócia e estamos aí há 25 anos trabalhando. Começamos lá atrás com foco muito em assessoria de imprensa, E nesses 25 anos a gente se reposicionou como uma agência de comunicação corporativa. O que é uma agência de comunicação corporativa? A gente tem todo um cuidado, um zelo pela reputação das marcas, construção e reforço de reputação, prevenção e gestão de crise, e a gente faz uma conexão das marcas com seus públicos, Que aí entra um trabalho de PR. Temos aí a Val, que está aqui, que é a coordenadora de relações públicas da agência, o Marcelo Bender também, que é a coordenadora aqui dessa área mais de imprensa, de relacionamento com a imprensa, e o nosso negócio é esse, é cuidar e zelar pela reputação das empresas.
Parabéns por essa história de sucesso, né? Nós conhecemos bem, mas a gente sabe que empreender no Brasil não é fácil, empreender não é fácil. E nós tivemos durante esses 25 anos vários episódios desafiadores. Os mais conhecidos, né, foram a pandemia, a enchente aqui no nosso estado. E bem como tu disseste, a crise não marca a hora. Depois a gente vai falar desse livro, mas eu quero que para que quem, né, quer empreender ou quem está empreendendo e que pode, né, e vai passar, porque faz parte, né, da vida do empreendedor, passar por momentos de crises e de dificuldades, mas que podem se tornar oportunidades. E eu tenho certeza, né, que tu fizeste isso. Então eu quero que tu comente, né? Pode iniciar, que não tem muito script falando sobre o teu livro, que eu tenho certeza que surgiu aí dentro da tua história de empreendedora, né? Com certeza. O livro, tu sabes que é muito interessante. Eu sempre dizia que até os 50 anos eu queria escrever um livro. E eu lancei o livro quando eu tinha 50 anos. No outro dia, eu tô com 51. No outro dia eu fiz 51, porque eu lancei no dia 24 de setembro desse ano e dia 25 de setembro eu fiz 51. Então eu acabei cumprindo o meu sonho, né? E eu acho que isso tem muito a ver com a tua pergunta, né? A gente fazer um planejamento na vida, né? Eu acho que o empreendedorismo tem esse desafio, fazer um planejamento e buscar e acreditar na gente. Eu acho que a coisa mais importante, esses dias eu estava num grupo de amigas conversando, para a gente fazer qualquer coisa, principalmente empreender, é a gente acreditar na gente, a gente acreditar na gente, a gente ter uma boa autoestima. Não, eu posso, eu consigo, eu sei, né? Quando eu comecei a Marta Becker Comunicação Corporativa, há 25 anos atrás, eu sempre conto e tenho muito orgulho, eu não tinha dinheiro para fazer um investimento numa sala como hoje a gente tem, uma sala legal, bem decorada, né? Mas eu tinha um sonho, né? Eu tinha um sonho, eu me planejei com esse sonho e eu sou uma pessoa extremamente organizada. Quando eu ponho uma coisa na cabeça, quem está aqui comigo, a Valéria, sabe, eu vou até conseguir. Então, eu acho que o principal, não tem uma receita de bolo, né? Para empreender, a gente, primeira coisa, tem que ter um sonho e botar o sonho em prática. Mas, peraí, como é que eu vou botar esse sonho em prática, né? Fazer um planejamento. Essa agência, ela vai ser uma agência que vai trabalhar estadual, regional, nacional? Qual é o público que eu quero atingir, né? Quem são os clientes que eu quero? Como é que eu quero me tornar conhecida no meio e entregar um bom trabalho? E isso, o livro também, né? A gente está 25 anos no mercado, a gente, né, modéstia à parte, é bem conhecido e reconhecido aqui, mas eu achei que estava na hora de eu botar num papel, né, um pouquinho da minha experiência e até uma forma da gente se posicionar como uma agência que sabe fazer prevenção e gestão de crise de imagem, né? Nesses 25 anos a gente passou por algumas crises, veio enchente, pandemia, quem imaginou, por isso que crise não marca a hora, né? Crise não marca a hora. Quem é que imaginou que a gente ia passar o mundo inteiro por uma pandemia? E passamos por uma pandemia, né? Então eu falo um pouco no livro, não só da minha história na comunicação corporativa, da minha experiência, mas falo um pouco de como a gente pode fazer um trabalho de prevenção de crise, né? Como é que as empresas, independente do tamanho, elas têm que se preparar para, né, caso venha uma crise. Hoje em dia, com isso aqui eu deixei escondidinho para não aparecer, mas assim, com o celular, as empresas estão muito mais expostas à crise, porque tu vai lá, tu vem aqui, tem alguma coisa que não gosta, tu filma, tu grava, daqui a pouco tu posta, alguém reposta, quando vê aquilo já virou uma crise. Então as empresas estão extremamente mais expostas à crise. A gente sabe nesses 25 anos aí de história e de experiência. Então como é que elas precisam ter um trabalho de prevenção caso a crise venha, como é que elas vão administrar essa crise? Então eu falo sobre manual de crise, onde a empresa levanta todas as hipóteses de crise, eu falo de comitê de crise, eu falo do que se fala do passo a passo na hora da crise, o que as empresas, o que a comunicação, o marketing precisa fazer para administrar de uma forma empática. Eu falo muito no livro de empatia, né? A comunicação ela tem que ser empática. Eu preciso, na hora que eu estou te dando uma entrevista aqui, eu preciso imaginar como é que as pessoas estão recebendo essa informação e se de alguma forma isso não vai machucar, não vai ferir, não vai ofender alguém. Então a empatia atualmente no mundo da comunicação, no mundo de internet, de inteligência artificial, a gente nunca pode deixar de ser empático. Então é isso, o livro veio muito para um momento que é um sonho meu, e aí tem a ver com a tua pergunta de empreendedorismo, um sonho que eu consegui, graças a Deus, realizar, porque me planejei para isso, e também porque eu achava que, tem tantas histórias, né, para compartilhar, que eu acho que vale muito a pena. E tá aí o livro, agora estou lançando, já fiz um lançamento, né, para clientes, parceiros, e agora estarei também na Feira do Livro.
Que bacana, e é muito sobre legado. Gente, chego a estar arrepiada, porque são aulas aqui. Eu fiz, assim, mentalizei uma série de perguntas e ela respondeu absolutamente todas sem eu perguntar. Isso que é uma comunicadora nata. Então, estou aprendendo muito aqui, muito Imagina, bom te ouvir. Querida. É um prazer te receber aqui. Porque, realmente... o livro ele fala muito sobre o legado também, de tu compartilhar conhecimento, e é algo que eu trago, porque ao longo desses 14 anos de mercado financeiro, eu pude, e sempre com segmento alta renda, com empresários, eu pude observar comportamentos incomuns de empreendedores. E é muito louco, porque acaba que o discurso, ele pode ser ramos diferentes, mas é sempre o mesmo, sobre ter foco, sobre não desistir, coragem. A gente precisa ter coragem para empreender, porque existe risco, obviamente, né? E acreditar em si mesmo. Acreditar em si mesmo. Acho que essa coisa da autoestima é muito importante, né? Acreditar no meu sonho, eu posso gerar empregos, eu acho que isso me traz uma alegria muito grande também. Bacana. E eu compilei essas análises, porque eu sou uma pessoa extremamente observadora. Comunicativa eu estou aprendendo, né? Sim, com certeza. Mas eu sou extremamente observadora e eu pude observar esses comportamentos incomuns e eu também escrevi um livro. Eu lancei ele só digital, que né? Maravilha, quero ler. A Psicologia de Milhões. Que maravilha, parabéns. É uma satisfação o lançamento de um livro, muito bacana, porque cada palavra, né, foi corrigido por uma professora de português, que é amiga da minha mãe é professora. Então, tem um pouco da tua experiência de estudos também, né? Porque, enfim, a gente acaba lendo, agregando, então é muito bacana. Acho que é um muito legado. Bacana. Assim. É um legado que fica para os filhos. Tu não tens filhos ainda, né? Ainda não. Mas terás, né? E eu, que tenho 2 meninos, eu sempre digo assim, quando eu terminei o livro, eu digo, eu acho que é o maior presente que eu posso deixar para os guris é um livro escrito por mim, né? E para ficar, e para eles terem muito cuidado sempre com a reputação, com a imagem, com a reputação deles, né? Que a gente aprende com os pais. O livro fala um pouco isso de imagem, de reputação, né? Porque hoje em dia, assim, a gente demora anos para construir uma reputação e segundos para destruir, né? Sim. Então, o cuidado do zelo com a tua imagem, com a tua reputação tem que ser constante. Exatamente, tu falaste exatamente o que eu ia te perguntar, que era sobre essas mudanças, porque quando tu iniciou há 25 anos atrás, a comunicação era uma. Hoje, com as redes sociais, com o mundo totalmente digital, diferente. É completamente diferente. Né? Totalmente diferente. E a gente se conheceu muito em razão disso. Disso. E eu não era uma comunicadora, me tornei, então assim, teve uma mudança de mercado muito grande, né? Antigamente, assim, quando a gente começou lá atrás, com foco muito em assessoria de imprensa, que é um pilar super importante, continua sendo para nós, porque a imprensa tem toda, né, uma credibilidade quando uma marca sai na imprensa, então a gente continua trabalhando fortemente com a área de imprensa. Mas o que mudou? Antigamente, o consumidor ele não interagia tanto com as marcas, né? Ele assistia uma propaganda e se ele gostava, se ele não gostava, ele comprava um produto, ele comprava essa xícara, por exemplo, se ele não gostava, achei essa xícara de péssima qualidade. Ficava para ele muitas vezes, quando muito ia lá, mandava um e-mail, né? Hoje é diferente, né? Hoje o consumidor, qualquer coisa que acontece, o consumidor muitas vezes vai para as redes sociais e fala e, né, mete a boca na marca e aí daqui a pouco vem outro que fala também e outro, e muitas crises começam pelas redes sociais, não são todas, mas muitas começam pelas redes sociais. Então, essa forma do consumidor interagir com as marcas mudou radicalmente nos últimos anos, né? O que fez o nosso negócio crescer bastante, porque antes a gente focava muito só no trabalho com relacionamento com a imprensa, né? Hoje a gente tem todo esse olhar mais global de entender aonde a marca está, como é que ela está se expondo, a gente monitorar o que está saindo das marcas e como é que a gente precisa trabalhar um bom relacionamento, né, das lideranças da marca, né, de toda a equipe, alinhamento de discurso das empresas para todo mundo ter o mesmo discurso, e aí estrategicamente trabalhar o relacionamento das marcas com seus públicos, seja através de imprensa, seja através de redes sociais, seja através de um evento, de uma palestra, né? Então, assim, o nosso negócio ele cresceu bastante com essa mudança da comunicação, até porque as crises cresceram bastante também, né? E porque tu inovou, né? Não ficou parada no tempo. Isso é uma coisa que bacana essa tua palavra, inovou. Inovação, eu acho que talvez seja uma coisa muito minha, eu sou uma pessoa muito inquieta,
né? Então, assim, eu gosto de estar sempre inventando uma moda, como diz a minha mãe, tá sempre inventando uma moda, né? É o livro, né? Esse ano, para mim, ontem eu estava falando pro meu esposo, esse ano já valeu porque eu consegui lançar o livro. O que vai ser? E ele me olhou e disse assim, quem que tu vai inventar o ano que vem? Quem tu vai inventar o ano que vem? Então, eu sou uma pessoa que eu não sou uma pessoa acomodada, eu gosto de inovar, eu gosto de buscar, a gente tem um projeto aqui, a Valéria tá ali me olhando e me acompanha muito, minha parceira aqui dentro nas minhas loucuras, né? De invenções. Temos que ter pessoas, Temos né? que ter Ninguém pessoas cresce sozinho. e a equipe, ninguém cresce sozinha, a minha equipe é muito bacana. Nós temos um projeto muito bacana que é o Com Arte, que foi um projeto que eu também inventei, que eu gosto muito de arte, que é com a professora Luara, que periodicamente, agora até o final do ano vai acontecer, vocês estão convidadíssimos. A gente faz um encontro com a Luara, que é professora da História da Arte. Ela vem aqui, é um encontro bem pequeno para pouca gente, e fala sobre algum artista, né? A gente toma final de tarde um espumante, conversa, é muito agradável. Tá, mas o que tem a ver? Primeiro que a arte é a melhor forma de comunicação, né? Quando um artista faz um quadro, ele está se comunicando. É a forma mais lúdica, mais linda de comunicação, na minha percepção. E segundo, porque é criativo, tem a ver com o nosso negócio, que é agência, comunicação, criatividade. Terceiro, porque é uma ação de relações públicas também, a gente chama parceiros, a gente chama clientes, a gente chama amigos, e é agradável. Então, esse projeto é um projeto que eu tenho paixão com arte, a gente, ali com a pandemia, depois a gente deu uma parada, aí voltamos com a enchente, a gente deu uma parada, mas ele está firme e forte, esse ano a gente ainda quer fazer, e é isso, é sempre estar inovando e trazendo coisas diferentes e novas. Ai, bacana. Poderia ficar horas conversando, né? Mas nosso tempo é limitado, mas tenho certeza que não faltarão oportunidades, né? Sempre Passou um prazer. muito rápido. Querida, muito obrigada, parabéns, muito sucesso para ti e para o programa. Estou muito feliz por ti. Eu que agradeço aí a tua participação e espero que tenham gostado. Não tem como, né, gente, não terem gostado. E até o próximo bloco. Gente, que baita empreendedora. Como é bom ouvir a Marta Becker falar. Que história, né? E quando a gente escuta, assim, histórias que passaram por grandes momentos desafiadores, pandemia, enchente, e autora do livro, né, sobre crises, que a crise ela não tem hora certa. E tu estar preparado, né, diante dessas adversidades faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa, principalmente o empreendedor. Então, obrigada, Marta. É sempre um prazer te ouvir, né, e escutar essa tua baita história de empreendedorismo e, né, sem dúvidas, é uma das maiores empresas do nosso estado, do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, inclusive te conheci através dela, então parabéns e obrigada. E aí, gente, o que vocês acharam? Mandem as suas dúvidas, estarei compartilhando lá no meu Instagram, para que vocês possam compartilhar não somente através do meu Instagram, mas para a Marta mesmo responder as dúvidas de vocês e como que podemos ajudar nessa jornada para empreendedores e para quem quer iniciar nessa trajetória aí de alguém que já tem uma longa trajetória e uma trajetória de sucesso. E no bloco Furando a Bolha, entendemos como se cultiva uma mentalidade próspera e, mediante isso, passamos a ter acesso a uma finança mais organizada e, consequentemente, sobra mais dinheiro no bolso. A partir do momento que sobra dinheiro no bolso, a principal pergunta que se faz é: e agora? O que eu faço com o meu dinheiro? E com isso surgiu o bloco Tá, e aí? E o meu dinheiro? Afinal, tu trabalha, tu te esforça, é tão arduoso conseguir o tal dinheiro e é imprescindível que tu tenha uma boa orientação na hora de cuidá-lo. E para isso eu sempre recomendo que se tenha bons profissionais. Eu sou assessora de investimentos, atuo há 14 anos no mercado financeiro e lembrando que toda instrução é com caráter informativo, educacional e nunca com caráter de recomendação. Afinal, é recomendado que se conheça o perfil do investidor, porque cada investimento tem a sua particularidade. Mas aqui a intenção é realmente orientá-los, ensiná-los, trazer, né, esse lado mais educativo com informações para que sim, vocês entendam mais e possam, com os profissionais da sua confiança, né, consigam cuidar melhor desse ativo
tão importante que é o dinheiro. Afinal, a nossa vida toda ela depende, né, desse ativo que é o nosso real, ou então se tu investir lá fora, né, enfim, o dólar, o euro, por que não, né? Um ponto extremamente relevante antes de investir é principalmente o autoconhecimento, como já falamos anteriormente. Qual o objetivo que tu está fazendo esse investimento? Sempre pergunto, né, para os investidores, se tu queres te aposentar, se tu queres uma renda, se tu quer fazer uma viagem, por que não? Então, entender o objetivo, qual a premissa básica daquele investimento é super importante. Mediante isso, entender o produto, porque dentro das classes de ativos, como também já citamos anteriormente, existem os produtos de renda fixa, de renda variável, que dependendo daquele prazo, daquele objetivo, vão sim mudar, não somente a questão da rentabilidade, mas a questão tributária, que é super relevante. Então, antes de qualquer coisa, é preciso entender o objetivo e, mediante isso, entender o produto. Outro fato relevante é a quem você está confiando o seu dinheiro. Eu sempre falo, qual cofre eu quero guardar o meu dinheiro? Qual emissor? Qual gestor? Outro ponto crucial é entender os riscos. Todo investimento tem risco. Quem te falar que não existe risco está mentindo. O que você tem que avaliar na hora de investir é qual risco quer correr. Afinal, existem vários tipos de risco diferentes. Existe o risco de mercado, o risco de crédito, o risco de liquidez. Nossa, parece que eu estou falando grego aqui, né? Mas fiquem tranquilos porque eu vou explicar cada um desses riscos, afinal, é um ponto super importante a ser considerado e que vai sim mudar a sua maneira de investir. Então fiquem ligados que no próximo episódio nós não somente falaremos sobre todos esses riscos, como cada um funciona, além de avaliar questões de retorno, de custos operacionais e principalmente de momentos de mercado que influenciam os investimentos e, obviamente, o nosso retorno, a nossa tão esperada rentabilidade. Então, espero vocês lá e fiquem agora com o Giro de Mercado, com as atualizações não somente do Brasil, mas do mundo todo, que são super importantes para o nosso bolso. O Giro de Mercado com Bruno Panerari. Oi pessoal, tudo bem? Vamos semana aí vem, semana que está um ambiente um pouquinho diferente. Estamos marcando presença no G4 Valley, o maior evento de empreendedorismo do Brasil, super bacana. Vocês podem ver lotado aqui. Eu tô aqui na rua, né? O barulho lá dentro estava bem alto, então vim aqui para conseguir passar uma mensagem, fazer atualização de mercado, como a gente tem falado, né? Semana bastante turbulenta no mercado americano, especialmente, né? Depois de mais de 40 dias, a gente teve a volta do governo americano, né? Então acabou-se um shutdown, né? Se entrou um acordo em relação ao aspecto orçamentário entre republicanos e democratas. Mesmo assim, a gente vê o mercado bastante volátil, especialmente o mercado de criptoativos, né? Balançando bastante, Bitcoin chegando a bater $94 mil, lembrando que a máxima ali chegou, né, nos seus $126 mil. Então, como vocês podem reparar, é um mercado bastante nervoso nesse momento. No Brasil, né, a gente segue em um ambiente positivo, né, especialmente com a expectativa do começo do ano. Chegamos aí a ter mais de 13 dias de alta em sequência, que mostra primeiro, né, que a bolsa brasileira estava muito barata, e segundo, que acho que existe um pouco aí de uma redução do pessimismo do mercado de maneira geral, talvez com um pouco de antecipação do cenário político, né, para o que vem, mas principalmente pelo fundamento das boas empresas brasileiras por aqui, tá bom? Deixo aqui esse recado, um abraço a todos e boa semana nos investimentos aí. Obrigada, Bruno, por trazer todas as notícias, não somente aqui do nosso Brasilzão, mas do mundo inteiro, que não adianta, como eu falei, afetam o nosso bolso, não somente as notícias do real, mas do dólar, do euro, de
todas as moedas que precisam estar interligadas com todo o conhecimento e que ainda vamos trazer através dos programas do Fran na Real, com muito conhecimento, muitas aulas sobre finanças, investimentos e empreendedorismo. E eu espero vocês no próximo domingo. Até lá!